Boa tarde, meninos. Tudo bem? Eu gostei muito das atividades que vocês fizeram, da tábua de Pitágoras, vocês que mandaram para mim, então de parabéns, com a gracinha, caprichado. E a gente vai voltar algumas páginas. Agora que vocês estudaram a tabuada, que vocês reforçaram essa questão da multiplicação, a gente vai voltar algumas páginas para a gente ler esse texto do capítulo 4 e resolver os demais exercícios, tá? Então, eu vou ler com vocês. Água. Se não cuidar, ou se cuidar, não vai faltar. Você sabia que a falta de água é um problema mundial? No Brasil, o desperdício de água é grande. 7 em cada 10 litros de água são desperdiçados pelo mau uso da água em nossas casas. Estima-se que a quantidade média de água gasta por uma pessoa em sua residência é de cerca de 250 litros por dia, considerando uma ida ao banheiro, uma lavação de roupas, um banho e uma arrumação de cozinha. Por isso, ponha a mão na consciência. Na hora de lavar o carro, por exemplo, troque a mangueira por um balde. Ao molhar suas plantas e seu jardim, use o regador. Evite as horas mais quentes do dia, porque a água evapora antes de chegar às raízes. Pesquisas já apontaram que 78% do consumo de água nas residências se dá no banheiro. Só numa descarga, gastam-se de 10 a 12 litros de água, sendo que a cada segundo 2 litros vão embora. Ciente disso, mantenha a válvula da descarga sempre regulada e, se possível, troque-a por modelos com reservatório. Eles são ideais para o controle de água usada para esse fim. Evite também pressionar a válvula sem necessidade. Sabemos que os banhos consomem muita água e energia, mas o que muita gente não sabe é que 5 minutos de chuveiro ligado liberam 60 litros de água. Evite usar o chuveiro nos horários de pico, que é das 17 às 22 horas, e desligue-o quando estiver se ensaboando. Tomar banho rapidinho também ajuda no combate ao desperdício. Ao lavar as mãos, escovar os dentes e fazer a barba, não deixe a torneira aberta o tempo todo. Se uma torneira ficar gotejando por um dia, 46 litros de água vão para o ralo. Fique de olho e feche bem as torneiras. Meninos, esse texto ele é muito importante, né? Muito importante porque o desperdício de água é coisa séria. Muitas pessoas não têm água para tomar, não têm água em suas casas. Há necessidade de água em muitas e muitas famílias. Então, a gente que tem esse poder, esse privilégio de poder tomar banho a hora que quer, de poder ter água para tomar a hora que quer, a gente tem que tomar muito cuidado com o desperdício. Então, é muito importante esse texto, né? E aí vem perguntas para você refletir. Você economiza água na sua casa? Como? Que ações individuais e coletivas você pode praticar para economizar água na sua escola? Eu gostaria que vocês pensassem nessas perguntas e vocês respondessem no caderno de vocês, tá? Já que a gente não vai trocar ideias, debater todo mundo, mas vocês vão colocar isso no caderno de vocês e eu vou olhar as respostas de todo mundo, converse com seu pai, com sua mãe, ok? E aí a gente passa a página e começam exercícios, que são exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá? O número 1 fala assim: considere as informações e os dados apresentados no texto. Água, se cuidar, não vai faltar, que é o texto que a gente acabou de ler. Se resolver as situações problemas, ou para resolver as situações problemas a seguir. Registre suas estratégias de cálculo. Isso aí é para você registrar a continha, não é só para pensar de cabeça e colocar a resposta. Tem que escrever as contas, tá? Nesse retângulo. Quantos litros de água vai economizar uma pessoa que muda os seus hábitos, diminuindo o tempo de banho de 15 minutos para 5 minutos? Se vocês voltarem lá no texto, se vocês olharem aí nesse segundo parágrafo dessa página, tá falando que 5 minutos de chuveiro ligado libera 60 litros de água. Aí você vai pensar, se 5 minutos gera 60 litros, 15 minutos vai gerar quanto? 15 minutos não é 5 mais 5 mais 5? Então vai ser 60 mais 60 mais 60, né? O triplo de água. Então, se você gasta o triplo de água, basta você pensar, fazer o cálculo, aí você vai descobrir quanto de água gasta por 15 minutos. Você sabe que gasta 60 litros de água para 5 minutos.
e aí você vai subtrair para achar o valor, né? É exercício para você fazer. Aí a letra B. Carlos está consertando a torneira da pia da cozinha, que ficou gotejando por 36 horas. Nesse tempo, quantos litros de água foram desperdiçados? Mesma coisa, você vai ter que pensar, pia da cozinha, vamos olhar ali. Se você der uma olhada, o último parágrafo, ele fala assim, ó. Se uma torneira ficar gotejando por um dia, 46 litros de água vão para o ralo. Então, um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas. Então, se em 24 horas são 46 litros de água que vão para o ralo, em 36 horas vão ser quanto? Né? 36 horas, 36 não é 24 mais 12, não é um dia e meio? Então, vai gastar essa quantidade mais metade dela, né? Porque se é um dia e meio. E aí vocês vão fazer esses cálculos para mim, tá? A número 2, tá vendo que tem esse símbolozinho do lado? Aprender a conviver. É aquele exercício que a gente faz em dupla e tudo mais. Como a gente não está em dupla agora, você vai elaborar essa situação, problema, você vai fazer um probleminha que tá mandando aí, mas você não vai resolver. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai fazer essa atividade de trocar os cadernos, sentar junto e cada um resolver o exercício do outro colega. Mas fazer o problema, elaborar o problema, vocês podem. Então, vocês já podem fazer e colocar aí. Beleza? E o outro exercício é esse daqui, ó. Leia o infográfico a seguir e faça o que se pede. Então, tem aí, gasto diário de água. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, uma pessoa precisa de pelo menos 50 litros de água por dia para suprir suas necessidades básicas. No entanto, esse consumo é maior do que 50 litros, né? Maior em muitos países. Aí tá mostrando aí o consumo de água no mundo, a média por pessoa. O Canadá é o que mais gasta água. Cada pessoa gasta em média 600 litros de água por dia. Nos Estados Unidos, cada pessoa gasta em média 350 litros de água por dia. No Japão também. Na Europa, em geral, cada pessoa gasta em média 200 litros de água por dia. Tá vendo que é tudo mais do que o necessário? O necessário é só 50 litros. Esse já tá bem mais, 4 vezes mais, o outro bem mais. E o brasileiro, somos nós, né? Gastamos em média 187 litros de água, também muito mais do que o que a gente precisa. Enquanto isso, o pessoal da região da África subsaariana, eles consomem só até 20 litros, porque às vezes consomem menos. Então, enquanto muitas pessoas de muitos países, inclusive o nosso, usa mais do que deveria de água, outras pessoas usam menos do que o que deveria para necessidade básica, né? Tomar banho, escovar os dentes, beber água. Então, tá irregular isso, né? Não deveria ser assim. Aí a letra A fala, escreva uma operação que demonstra que o brasileiro usa por dia mais de 3 vezes a quantidade mínima recomendada pela OMS. O brasileiro está dizendo que ele usa 187 litros. O que seria 3 vezes o recomendado pela OMS? 3 vezes 50. 3 vezes 50 é quanto? É só você fazer isso, porque quando você fizer 3 vezes 50 é 150. 150 é menos que 187. Então, a gente já consegue demonstrar através dessa operação que realmente é 3 vezes mais, que ele gasta mais ainda do que o triplo de 50 litros. A letra B escreva uma operação que demonstre que o africano da região subsaariana gasta por dia menos da metade da quantidade básica de água recomendada. Bem, você tem que provar que 20 é menos da metade de 50. É só você calcular quanto que é a metade de 50. 50 dividido por 2. Metade de 50 é 25. E 25 é maior que 20. Pronto, só isso a gente já resolve. E a letra C, escreva um pequeno texto com base nas informações nos dados do infográfico. Exponha as conclusões às quais você chegou a respeito do consumo diário de água por pessoa em diferentes países. Isso aí é pessoal, você vai mostrar, a partir desse gráfico que você está vendo, esse infográfico, quais conclusões que você chegou. O consumo que a gente vê é igual, tá certo dessa forma, o que está acontecendo, tá tendo mais gente que está consumindo muito, tem gente que não está consumindo nada, o que está acontecendo? Você vai escrever com as suas palavras, tá? A que conclusão você chega, ok?
Na apostila, a atividade de vocês vão ser só essas. Eu acabei falando, conversando com vocês sobre a questão, dando um pouquinho a resposta aí, né? Deixando ela meio no ar, mas porque também vocês têm outra atividade. Isso aqui é como uma atividade para a sala, né? Tranquila, são 3 exercícios, na verdade o 2 é só para elaborar o problema, porque não vai nem ter como resolver, então são poucas coisinhas. E a atividade mesmo que eu gostaria que vocês fizessem, para mim, é do suplementar. No suplementar, a página 34, ela começa aí, multiplicar ou dividir. Ela tem, nessas setinhas que você tá vendo, ela tem probleminhas. O objetivo seu não é resolver o problema, você não precisa resolver o problema. Você só precisa escrever na frente se esse problema vai ser um problema que você vai resolver como uma multiplicação ou como uma divisão. É só isso. Você vai escrever multiplicação ou divisão. Não precisa resolver, tá? Então, olhando, você vai ler esse texto, vai ler os probleminhas e vai explicar se você vai usar qual das duas operações para resolver. Essa página aqui é outra página que eu quero que vocês façam também, tá? Escreva o resultado das multiplicações. Então, você vai resolver essas multiplicações aqui. Aí, você vai lá embaixo. Subtraia 2 a 2 os produtos das multiplicações, seguindo as setas, e descubra uma curiosidade. Quando você fizer toda a tabuada, ou tabuada não, né? Quando você fizer todos os exercícios aqui, essas multiplicações, você vai subtrair o resultado de 10 vezes 10 menos o resultado de 9 vezes 9. Aí você vai colocar aqui do lado. Aí o outro. Aí você vai descobrir uma curiosidade, aí você vai escrever essa curiosidade. Beleza? E a número 2, ela fala assim: Paulo já havia feito uma conta de multiplicação quando acidentalmente a caneta dele estourou e a tinta manchou alguns algarismos, como mostra a imagem ao lado. Ajude Paulo a descobrir quais são os algarismos que foram manchados. Então, você vai ter que completar essa multiplicação. Quais são os números que estão faltando, tá? É isso que eu vou esperar de vocês. Tá bom, meninos?